Olá, pessoal. Eu sou o professor Costa, sou pastor, sou professor do Instituto Cairóis e, a pedido do nosso diretor, professor Alexandre, eu estou gravando esse vídeo. De antemão, quero dizer a você que eu estou gravando esse vídeo da varanda da minha casa. Eu moro na beira da pista. Automaticamente você vai poder vai ouvir algum barulho, uma moto, alguém falando alto. E eu estou gravando assim justamente para fazer uma gravação informal, uma gravação que não tenha aquela coisa do engessamento, né? Não queria isso, não. Eu quero uma coisa bem simples. Eu quero estar próximo de você e quero que você esteja próximo de mim, e por isso estou gravando dessa maneira. Se você vê algumas falhas, ouvir algumas coisas, você já entende que é por causa dessa informalidade que eu estou. Eu fiz algumas anotações aqui que eu quero passar para vocês. Escrevi um texto que eu vou mandar junto com esse vídeo. Vou entregar ao professor Alexandre, professor e pastor Alexandre, vou entregar ele para ele entregar a vocês. E eu fiz algumas anotações desse texto que eu escrevi para falar com vocês agora aqui no vídeo. O assunto que nós vamos tratar hoje é a exegese bíblica, a interpretação bíblica. Para começar, nós precisamos definir o que significa exegese. De um modo muito simples, muito pragmático, exegese nada mais é do que uma análise, de que um exame aprofundado de um texto. Preste bem atenção, qualquer texto. No caso da Bíblia, exegese é uma análise aprofundada, um exame aprofundado do texto bíblico. Só que existe hoje uma coisa chamada exegese. O que é exegese? O prefixo ex significa colocar dentro ou levar para dentro. O prefixo es da exegese significa tirar para fora. Então, exegese, no seu original, significa tirar para fora, conduzir para fora. Então, é tirar de dentro do texto bíblico aquilo que o texto bíblico diz. A exegese, e aí é que está, que é feita hoje, é baseada nos achismos denominacionais, nos conceitos subjetivos dos líderes denominacionais, e aí eles levam para dentro da Bíblia aquilo que eles querem que a Bíblia diga. Então eles não fazem exegese na sua grande maioria, eles fazem exegese. Eles levam para dentro da Bíblia aquilo que eles querem que a Bíblia diga. Então, basicamente, a exegese é você analisar, tirar de dentro da Bíblia aqueles conceitos, aquelas ideias, aqueles ensinos que a Bíblia nos dá. Muito bem. Só que a questão da exegese esbarra hoje na questão também das traduções. Segundo o site abiblia.org, existem 29 traduções diferentes hoje da Bíblia. E isso deve criar uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, porque a pergunta que se faz é inevitável. Em qual tradução eu acredito? Em qual versão eu devo acreditar? Nessa ou naquela? Como é que eu faço? Quem é que eu devo acreditar? Muito bem. E aí, a questão da exegese, para mim, está baseada em dois fatores primordiais. A escolha do texto, que você vai fazer exegese, e a metodologia da tradução. Particularmente, prestem bem atenção, eu acredito que existe uma tradução que é a tradução mais fiel aos manuscritos originais, e vou dizer de antemão que foram preservados. Por que eu estou fazendo essa observação? Mais um pouquinho aqui à frente você vai entender por quê. Mas eu creio que existe uma tradução, que é a tradução da Bíblia King James, publicada em 1611, que se aproxima dos manuscritos originais porque ela está baseada no textos receptos, ou no texto recebido, ou no texto bizantino, como nós chamamos. O que é texto recebido? É o texto que veio das mãos dos apóstolos, os manuscritos que vieram das mãos dos apóstolos. E eu estou falando dos apóstolos
porque nós estamos tratando aqui da exegese propriamente dita do Novo Testamento. Do Antigo Testamento não há polêmica, não há discussão, o cânon já havia sido fechado lá atrás e acabou. A Bíblia hebraica ninguém discute se é ou se não é. Agora, o Novo Testamento, existe aí uma controvérsia, nós vamos ver, uma coisa que surgiu aí em 1811, já nós vamos chegar nesse assunto, então por isso eu estou me prendendo ao Novo Testamento. Em relação à Bíblia hebraica, deixa eu fazer a melhor Bíblia para você pesquisar e estudar, fazer uma boa exegese, é a Stuttgartense, na minha opinião, na minha visão. Muito bem. Então, voltando ao texto do Novo Testamento, eu creio que a Bíblia King James, a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, que é baseada também no Textus Receptus, são as duas Bíblias que mais se aproximam dos manuscritos originais, porque são as duas Bíblias que estão baseadas no Textus Receptus. Bom, falando isso, em 1811, como eu falei para você, aliás, perdão, eu erro data, em 1881 e 1882, entre 1881 e 1882, esquece o 1811, surgiram dois sujeitos que disseram que essa Bíblia King James, que era mais vendida na Inglaterra, estava completamente errada e que eles iam refazer a Bíblia King James, alegando que os textos originais, aí é que vem a grande falácia, que os textos originais haviam se perdido, que não havia mais manuscritos originais. E eles criaram uma coisa chamada crítica textual, que é a mãe das traduções modernas. É a mãe das versões modernas. Preste atenção com quem a gente está lidando e com quem a gente está lidando. Muito bem. Presta bastante atenção, eu quero frisar isso. E eles aí disseram que iam refazer a Bíblia King James, foram desonestos, porque eles não refizeram a Bíblia King James, eles apenas criaram um novo texto. Agora, vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer. Se há um texto perdido, se há um texto que não existe mais, se há um texto, presta atenção nessa pergunta, se há um texto que ninguém, ser humano nenhum, sabe onde está, a autoridade da Bíblia foi por água abaixo. Porque qual é o critério que você vai ter, eles teriam, para avaliar qualquer texto bíblico se não existe o original? Como eles podem dizer que o texto deles é que está correto, se eles não têm o original, se ninguém tem o original? É questão de autoridade da Bíblia, é questão de fé. Para se defender a fé, é necessário que haja o original, porque é aqui que a gente se baseia, é aqui que a minha fé se baseia. Veio das mãos dos apóstolos, sabe, esses manuscritos foram eles que escreveram e foram preservados e traduzidos. Se não há isso, eu não posso acreditar que um homem qualquer que não tenha sido inspirado lá no primeiro século, segundo século, escreveu alguma coisa e eu tenho que acreditar nisso. Não existe isso. Então a pergunta a afirmação que eu quero fazer é que essa crítica textual surgida em 1881 e 1882 é inimiga figadal da autoridade da Bíblia. Descredibiliza toda a Bíblia. E aí eles foram dizer que iam traduzir, iam refazer a Bíblia King James baseado num texto perdido. Não entendi. Como é que vai basear num texto perdido se ele está perdido? Que critério é esse? Que avaliação é essa? Prestar atenção? Bom, então vamos lá, continuando. E aí, quem é o West Coast Hood? Quem são esses dois caras que criaram, fundaram, são os protagonistas da crítica textual? Todos dois eram ministros anglicanos. Eu vou citar o nome deles aqui, que eu fiz as anotações, que é o Booth, primeiro, Booth, Foss, West Coast,
e o segundo, Fenton Anthony Hurt, ministros anglicanos. Esses dois cidadãos abraçaram a filosofia alexandrina. Eles defendiam a filosofia alexandrina. E o que a filosofia alexandrina dizia? Simples, não há inspiração da Bíblia. Deus não inspirou texto nenhum. E aí eles diziam, bom, se Deus não inspirou texto nenhum, automaticamente Deus não preservou texto nenhum. Então não há preservação. A Bíblia King James é mentirosa, o texto Receptus é mentiroso, e o nosso texto é que é verdadeiro. Com que critério? Como é que é isso? Como é que eu vou avaliar isso? Muito bem. Então, esses cidadãos, além de defender a filosofia alexandrina, eles disseram que iam basear a sua interpretação, a sua reinterpretação da Bíblia, como alguns hoje dizem, né, que a Bíblia tem que ser revista, tem que ser reformada. Eles basearam o texto deles, o texto crítico, da crítica textual, em dois manuscritos. O Códex B, que é os manuscritos vaticanos, e o Sinaítico. Agora, esses dois textos que eles dizem que são os mais antigos, que são os mais verdadeiros, que são os melhores, eu não sei melhor porque se não existe original, então qualquer texto que não esteja baseado no original não é melhor do que o outro. É igual ao outro, é qualquer ser humano fazendo. Se não está no manuscrito original que foi inspirado, se não há inspiração, então texto nenhum pode ser melhor ou pior do que o outro. Perfeito? Só que esses dois textos, o manuscrito vaticanos e o manuscrito sináico, que eles basearam a crítica textual, diferem mais de 3.000 vezes só nos evangelhos. O texto que eles dizem que é o texto melhor que tem, se contradizem mais de 3.000 vezes só nos evangelhos, fora as outras. Muito bem. Além do mais, prestem bem atenção, dos 5.255 manuscritos que foram preservados, e no finalzinho eu vou dizer que foram preservados 5.210, presta atenção, dos 5.255, 5.210, ou seja, 99%, concordam com textos receptos, e só 45 com West Coast Hurt, com texto crítico. Perfeito? Agora, além do mais, eu quero trazer, por que eu estou falando isso? Porque o texto escolhido para se fazer a exegese precisa ser o texto correto, precisa ser um texto sério, precisa ser um texto que eu posso basear. Se o cara não acredita que existe inspiração, o texto dele, para mim, não tem validade. Então, as traduções que são baseadas nesse texto crítico, para mim, não valem. Eu preciso buscar uma tradição em que eu creia que o texto é divino, foi inspirado. Então, eu vou buscar fazer a exegese num texto que há 19 séculos tem sido usado pela igreja. Foi usado por todos os grandes teólogos, inclusive por João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia. Então, a King James e a Bíblia Trinitariana da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil são os textos que mais se aproximam dos manuscritos originais. Bom, além do mais, além desses caras serem desonestos, terem mentido, terem dito que ia revisar a Bíblia, além deles não crerem na inspiração da Bíblia e, consequentemente, na conservação dos manuscritos, eles eram racistas. Peraí, pastor, que isso? O cara que traduziu a Bíblia, fez a crítica textual, ministro anglicano, era racista? Sim. Olha o que Anthony Hurt escreveu ao West Coast sobre os negros. Eu anotei, vou ler para vocês. Abre aspas. Diz ele, eles têm demonstrado ser uma raça imensuravelmente inferior. Isso eles falando dos negros. Só humanos e nada mais. Sua religião primitiva e sensual, suas mais altas virtudes são as mesmas de um bom cão.
E aí eu começo a ter grandes dificuldades de acreditar nos textos que esses caras produziram. Porque se não crê na inspiração bíblica, se não crê na preservação, se eles defendem a filosofia alexandrina, se eles são racistas, eu começo a duvidar que esses caras sejam algo de Deus, alguém de Deus. Continuando. Além disso, eles eram idólatras. Peraí, professor, idólatra também? Além de racista, desonesto, os caras eram idólatras, sim. Eles idolatravam Maria, a ponto de West Coast, que tinha sua esposa, que tinha por nome Sara, ser chamada de Maria. Ele não conseguia chamar a mulher de Sara, porque ele idolatrava Maria. Idolatrava Maria, ao ponto de eles crerem em purgatório, essa coisa toda. Mas, olha só, presta atenção o que Hunt escreve ao Westcott sobre Maria. Abre aspas, novamente. Eu tenho me persuadido que o culto a Maria e o culto a Jesus têm muitíssimo em comum nas suas causas e em seus resultados, fecha aspas. Então eles criam que o culto a Maria tinha a mesma força, o mesmo poder, o mesmo valor que o culto a Jesus, pelo amor de Deus, né? Esses caras, não sei não. Eu estou dizendo para vocês avaliarem os textos que vocês vão usar para fazer exegese. Qual é a Bíblia que você vai utilizar para fazer exegese? A Bíblia que é baseada nos textos críticos, no texto desses dois caras, ou a Bíblia que é baseada no texto dos Recépticos, que sempre foi usada durante 19 séculos pela igreja. Continuando. Eles ainda cultuavam demônios. Poxa, pastor, que isso? Eles cultuavam demônios, sim. Eles criam e praticavam orações para mortos. Olha só, aos mortos. Além disso, eles criaram um grêmio, uma associação fantasmagórica que tinha por objetivo se comunicar com os mortos. Era como se fosse um centro espírita. Havia sessões regulares de tentativa e de comunicação com os mortos. Eles diziam que se comunicavam com os mortos, eles criam nisso. E aí me vem a pergunta que a gente precisa fazer com racionalidade. Preste bem atenção. O Deus zeloso, o Deus puro, o Deus santo, o Deus onisciente, entregaria a sua palavra na mão de homens como esses, na mão de homens que estão enquadrados dentro do texto de 2 Timóteo 3,8, será que Deus entregaria a sua palavra na mão desses homens? Eu quero dizer para você, aluno, estudante da Bíblia, pelo amor de Deus, prestem bastante atenção no texto que vocês vão usar, a Bíblia que vocês vão usar para fazer a exegese. Você vai ter que tirar de dentro da Bíblia aquilo que ela diz e não levar para dentro da Bíblia aquilo que você quer. E se você quer tirar da Bíblia o que ela diz, você precisa ter um texto que você confie, que você acredite, que você tenha certeza de que esse texto é o texto inspirado por Deus. Você tem que acreditar em 2 Timóteo 3, 16, 17, que diz que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para instruir, para fazer com que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Você tem que acreditar que Hebreus vai dizer que a Bíblia ela é viva e eficaz, ela é espada, mais cortante do que espada de dois gumes, a palavra de Deus, que é a Bíblia, penetra no mais profundo do nosso coração, revelando os intentos mais obscuros, divide ossos, medulas, alma e espírito. Você tem que acreditar em 1 Pedro 1, 20, 21. Que diz que, o 2 Pedro, que diz que nenhuma profecia de particular interpretação, antes, homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a palavra de Deus.
Se você não acreditar nisso, se você pegar uma tradução, preste bem atenção, se você pegar uma tradução que esteja baseado na crítica textual, no texto crítico, que, como eu falei lá no início, é a mãe de todas as versões modernas, você não vai fazer uma exegese correta, uma exegese como deveria ser feita. Então, meu amado, fica aqui o primeiro vídeo, uma ilustração, um ensino, um conselho de, para começar uma boa exegese, nós precisamos de ter o texto correto. E qual é o texto correto? Qual é o texto que mais se aproxima? De acordo com os doutores, de acordo com Wilber Kippering, que é uma das autoridades mais famosas da manuscritologia bíblica, é o sujeito que cotejou todos os manuscritos, não é um apedeuta qualquer que diz que achou que descobriu a pólvora, não. Ele cotejou manuscrito por manuscrito, ele pesquisou anos a fio e ainda tem pesquisado, ele e outros estudantes da Bíblia. Você tem que ter esse texto, que é o texto Receptus, que está baseado 99% nos manuscritos originais. Você precisa buscar ou a Bíblia King James, publicada em 1611, ou a Bíblia Trinitariana do Brasil, da Sociedade Almeida Corrigida Fiel, presta atenção, Almeida Corrigida Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Tá bom? Que você tenha um bom dia, que esse vídeo sirva para lhe entusiasmar, para você, pelo menos para botar uma pulga atrás da sua orelha, entre aspas, e você dizer, epa, peraí, vamos mudar aqui, vamos conferir isso aqui, e aí eu queria que você fizesse como os bereanos, vamos estudar. Aqui eu estou dando uma informação, assim, repentina e tal, mas a hora que nós tivermos um contato maior, essas informações eu vou trazer fontes, sites, vou trazer tudo para você pesquisar. Tá bom, meu amado? A graça e a paz, fiquem com Deus e um bom estudo para você.